Olá, seguidores! Sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Vamos Ouvir o Mestre. Hoje nós vamos mergulhar em um tema crucial para quem está em busca de oportunidades no mercado de trabalho. A relação prática entre o currículo profissional e o sucesso na sua colocação profissional. Então é isso que você vai ver nesse vídeo. Não vá embora, fique comigo e vamos adiante. Primeira coisa que você tem que fazer, e que é antes da elaboração do seu currículo, é entender quais são as expectativas do mercado. Tem que buscar responder a seguinte pergunta: o que é que as empresas procuram num currículo profissional? E para isso, você tem uma série de ferramentas na internet que pode te garantir fazer uma pesquisa aprofundada, acurada, para entender quais são essas expectativas. Entender como se faz um currículo profissional e, principalmente, entender como se faz um currículo profissional para a sua área de atuação, para a sua profissão, para aquilo que você busca no mercado de trabalho, porque não vale a pena ficar construindo currículos genéricos, muito engessados e muito padronizados e tentar enviar para tudo quanto é empresa e para chamar a atenção dos selecionadores, independentemente da vaga a que você está concorrendo. Não. Você tem que entender o que é que as empresas e os selecionadores buscam em termos de habilidades, capacidades, experiências, cursos, formação, conhecimento na área em que você procura se inserir, se manter ou crescer, para depois você pensar com todas essas informações como elaborar um currículo profissional que realmente vá se destacar, primeiro, frente aos softwares de seleção de pessoal, os algoritmos, o robô, como é que você queira chamar, e depois aos olhos de um selecionador humano. Essas duas etapas são muito importantes e elas só podem ser obtidas por currículos profissionais elaborados de acordo com as expectativas do próprio mercado. E como identificar as habilidades mais valorizadas do seu setor? É importante que você, nessa pesquisa, tente identificar isso. Quais são as habilidades mais valorizadas? E eu tenho essas habilidades? Se eu tenho essas habilidades desenvolvidas, já posso ir inserindo ali no meu banco de dados sobre mim mesmo para, posteriormente, incluir no meu currículo. Se eu não tenho essas habilidades valorizadas, o meu primeiro processo vai ser de aquisição e de formação dessas habilidades, a partir de estudos, leituras, reflexões, trabalhos práticos, cursos, participação em eventos profissionais, sempre focado no desenvolvimento das suas habilidades. Agora, não adianta você querer tentar forçar-se goela abaixo dos processos seletivos sem ter essas habilidades que são mais valorizadas. Você vai estar sempre perdendo em competitividade para aqueles candidatos que já têm. Então, não adianta tentar o atalho e o caminho mais curto. O que você precisa, ao reconhecer que faltam essas habilidades, é primeiro ir atrás de desenvolvê-las, porque ninguém engana todo mundo o tempo todo. Depois dessa etapa de pesquisa para compreender quais são as expectativas do mercado, aí você pode começar a estruturar e fazer uma estrutura ideal do seu currículo, porque você vai, inclusive, entender quais são as estruturas de currículo, as propostas de currículo que são mais valorizadas dentro da sua área profissional. E aí você deve focar as seções que são mais importantes: experiência profissional, formação acadêmica, habilidades técnicas e comportamentais, destacando em termos de realizações, quer dizer, como é que você pôs em prática essas habilidades e que resultados você conseguiu ao colocá-las em prática. Sempre pensando na importância que tem adaptar o seu currículo para cada vaga, baseando-se, primeiramente, na linguagem e nos conceitos que são utilizados no próprio anúncio, em termos de requisitos do cargo, e também adaptando para a linguagem da empresa, que você pode entender ao analisar as suas redes sociais e o seu site. Ao fazer esse trabalho de compreensão da linguagem da empresa e dos requisitos da vaga, você pode, então, aprimorar o seu currículo utilizando as palavras-chave que são relevantes para a área, para a empresa e para a vaga, sempre mantendo o seu currículo atualizado. As pessoas têm o costume de ir desenvolvendo atividades
profissionais, extras profissionais, participando de eventos, participando principalmente de eventos online, e não fazer o devido registro disso, porque não percebe a importância que essas ações têm para a sua formação profissional, para a formação, constituição do seu perfil e que depois deve ser revelado na elaboração do currículo profissional. Então, a cada atividade desenvolvida, faça de imediato o registro disso no seu currículo profissional. Porque depois a gente esquece exatamente o título, onde foi, em que data, quanto tempo durou, quem foi que ministrou, porque essa coisa de mostrar referências profissionais importantes, fez um curso com fulano de tal que é importante para a minha área de formação, isso tem que ser registrado no seu currículo, porque vai criando uma noção de que você está se transformando ou já é uma autoridade no assunto. E incorporando os feedbacks anteriores, ou seja, o seu nível de sucesso ou de falta de êxito ao enviar currículos. Se você receber feedback das empresas de por que o seu currículo não foi selecionado, o que é que faltou, o que é que as pessoas dizem quando olham o seu currículo, você deve estar sempre incorporando para manter o grau de interesse do seu currículo aos olhos dos selecionadores. O currículo, ele não é uma coisa estática. Você deve mexer periodicamente e frequentemente para adequar sempre as mudanças do mercado ao qual você quer se inserir, manter ou crescer. E estes cuidados todos que eu estou aconselhando que você tenha com o seu currículo profissional, eles são absolutamente importantes, mesmo depois que o seu currículo foi selecionado e que você foi convidado para uma entrevista de emprego. Porque ele é o roteiro que te prepara para as respostas durante a entrevista, da mesma forma que ele é o roteiro que o selecionador vai utilizar para propor questões nesta entrevista. Porque ele vai procurar checar o quanto do seu currículo está traduzido na prática e na sua experiência profissional anterior, na sua formação concretamente. E é nessa fase de entrevista que vai realmente se concretizar o interesse que aquele selecionador terá por você para que você dê continuidade nas outras etapas do processo seletivo. Então é muito importante que durante a entrevista você possa destacar principalmente as experiências que são mais alinhadas com aquilo que o cargo exige e principalmente com a cultura organizacional daquela empresa. Então, veja, o currículo é extremamente importante e é algo sobre o qual você deve se dedicar com autenticidade, porque você deve se reconhecer nele para ganhar segurança, para defendê-lo durante a fase da entrevista. De poder falar com tranquilidade, porque aquilo que está ali, realmente você se reconhece como sendo você. Porque se você não se reconhecer dessa forma, com certeza vai demonstrar essa insegurança durante a fase da entrevista. E aí isso pode fazer com que seja a última etapa que você participe dentro daquela realidade. Bem, depois de tudo que eu expus até agora nesse vídeo, vocês já devem ter conseguido perceber que construir um currículo de impacto vai muito além de apenas listar as suas experiências. É sobre apresentar o seu valor de forma clara e convincente. E ao adotar essas práticas, você não só aumenta as suas chances de ser chamado para entrevistas, mas também se destaca como um profissional preparado e alinhado com as expectativas do mercado. Não esqueça de colocar essas dicas em prática e compartilhar com aqueles que estão em busca de crescimento profissional. Eu, Edner Braga, fico muito grato por você ter acompanhado mais um episódio do nosso quadro Vamos Ouvir o Mestre. Se gostou, deixe seu like, compartilhe e comente qual tema você gostaria de ver na próxima semana. Até lá, sucesso na sua jornada profissional e muita gratidão!